costumo fazer meus vídeos e não gosto que eles sejam atemporais, ou seja, vídeos que servem só para aquele momento de existência, momento de acontecimento. Não gosto de fazer vídeos assim, mas às vezes vejo que é necessário. Eu gosto de fazer vídeos que possam ser ouvidos e tomado lições a qualquer momento. Mas eu resolvi fazer mais um comentário que eu acho um pouco de um momento que está demorando a passar. Uma hora vai passar, vai demorar para passar. É sobre a pandemia. Pandemia, o mundo todo está passando por isso. Um vírus que foi criado de propósito, criado por alimentação inadequada, surgiu ou sempre existiu, mas estava incubado em alguém, em algum lugar, ou era disseminado com tanta dificuldade, tão devagar, que só tornou público agora, um ano e meio atrás, porque houve uma reunião maior de pessoas e um destes infectados espalhou para uma quantidade e foi aumentando e chegou ao planeta. No início desse ano, eu publiquei um vídeo no dia 1º, uma certa previsão da minha parte, dizendo que em resumo, esse coronavírus está tendo mutações agora. Previsível naquele vídeo, mudanças de aparência, de funcionamento, de maneira de estragar a vida dos outros. São cepas, né, que estão comentando. Eu acredito que haverão mutações até letais, mais letais que as atuais que temos, mutações, e vai mudando até um ponto em que esse vírus vai ser altamente letal para ele mesmo. Vai mudar tanto que vai perder sua característica, vai perder o seu poder de destruição, vai se tornar fácil vítima das defesas das defesas do corpo do ser humano, os anticorpos. Assim que entendo, assim que eu acredito, vai acontecer, porque está tendo muito trabalho. Hoje, início de abril, quantos meses já? Chegamos agora em 10% da vacinação mundial deste país, 10% vacinação mundial. Não, eu falei errado. 10% da vacinação deste país, 210 milhões de habitantes. Vamos colocar o mundo, quanta gente tem, quantos trilhões de pessoas. Levará 1 ano, 2 anos, 3 anos na corrida para vacinar todo mundo. E os primeiros vão ter os anticorpos ainda funcionando depois de tanto tempo, para evitar que tudo comece depois. Então entendo que essa mudança de cepa, variação enorme que está tendo, uma quantidade grande de cepas de variações diferentes, uma hora ela vai se tornar algo letal para si mesmo, perderá o seu poder. Aí nos livraremos dela. Muita gente não vai estar com a gente. Muita gente hoje, e muito mais pessoas partirão, não estarão com a gente. Outras terão dificuldades físicas e até mentais de voltar ao normal, e podem até nem voltar ao que eram. Como eu disse, como eu costumo dizer, tudo vai passar, mas nada, absolutamente nada será como antes. Por quê? Porque as pessoas vão perder amigos, perder parentes, vão sofrer, vão ter que rever os conceitos da vida, que não somos poderosos como elas imaginavam, que não somos eternos como
quando éramos crianças e adolescentes, a gente achava, se sentia eterno, nada vai acabar comigo. Quem morre são velhos e eu não vou ficar velho. Então, sou eterno. Cabeças vão mudar, conceitos, aprendizados, maneira de ver a vida, maneira de ver a morte. Curioso, hoje assistimos TV e vemos 100, 300, 500 mil morreram. Já são 2 milhões e não sei quantos que morreram no planeta todo. Já são 300 mil de ontem para hoje. São números. Números, só percebemos que não são só números quando vemos covas abertas, alguém sendo colocado lá, família assistindo aquilo, reduzida a quantidade de família vendo aquilo, só deixam de ser números lá. Aliás, essa coronavírus só deixa de ser número quando é na casa da gente, ou no vizinho, ou num amigo. Como eu tive um mecânico, que eu fui lá para levar o carro para fazer um conserto, cheguei lá e fiquei sabendo que ele tinha morrido. Um choque. Aí sim deixa de ser número, passa a ser sentimento, sensação. Essa pandemia vai modificar a cabeça de todo mundo, vai mudar, vai trazer novos conceitos. Estamos tendo que usar máscaras. Usar máscaras, usar álcool, usar sabão líquido para lavar as mãos, manter distanciamento social e evitar aglomerações. É o distanciamento social, evitar aglomerações. Não fazemos nada disso, muita gente não faz nada disso porque acha que não vai acontecer nada com elas. Por causa destas restrições, protocolos, começamos a mudar nosso pensamento. Eu tenho comigo o seguinte, muita gente fica frustrada. Não posso conversar com ninguém, não posso abraçar. Vou ter que telefonar para a pessoa, ter que usar o celular com rede social para conversar, usar a câmera para poder ver a pessoa. Quanta coisa, eu não fazia nada disso, que coisa absurda. Muita gente vai ter que fazer isso. Muita gente não se dá bem com isso. Eu não gosto de rede social. Não gosto mesmo. Eu mantenho minhas redes sociais por causa desse trabalho. Mas nada troca, nada substitui o frente a frente, conversar, trocar ideias, trocar carinhos, que seja só aperto de mão. Nada é melhor que isso. Mas temos que manter distanciamento, conversar, aperto de mão, assim. Temos que falar com um pano na boca. Entendo o seguinte, isso é muito ruim para muita gente, mas entendo uma coisa, não podemos chegar perto, não podemos abraçar, temos que ficar longe. Reduz a nossa comunicação verbal, reduzem muito. E o que isso quer dizer? Eu estou tentando ver o lado positivo desta coisa ruim que abraça o mundo. Estou tentando ver o lado positivo, porque temos que ver o lado positivo, senão para que tomar vacina, para que evitar aglomeração, se não procuramos um lado positivo. O lado positivo que eu percebo é, não posso conversar abertamente, porque eu estou de face, metade da face está escondida, não posso conversar abertamente, a conversa diminui muito. Então, ao invés de conversar palavras para fora, eu começo a conversar palavras para dentro. Um pouco mais de meditação, cair na real, cair no que temos de mais precioso em nós. Não posso conversar com um amigo, não posso conversar com uma esposa como deveria. Sim, até isso. Não podemos conversar com ninguém como gostaríamos. Então temos que conversar com a gente mesmo. Acabamos pegando esse hábito. Muitas pessoas se frustram desse isolamento por causa disso. Não conseguem conversar consigo mesmo. Não conseguem
tomar opinião de seu interior. Não conseguem. Acham isso uma bobagem. Pegaram o costume milenar. Mas as pessoas de hoje fogem muito da solidão. Solidão, solitude. Solidão e solitude é a mesma coisa, de certa maneira. Solidão e solitude é isolamento, estar sozinho. Sozinho? Solidão é estar sozinho e ponto. Solitude é estar sozinho com você. É se sentir bem, estando sozinho. É conseguir se sentir até mesmo feliz, estando fisicamente sozinho. Até mesmo sem uma comunicação, um telefone. Estar sozinho, solitude, saudável, muito saudável. Mas as pessoas sentem solidão porque querem contato físico, querem conversar, querem abraçar, beijar, mas não podem. É o conveniente, não podem. Então vem aquela frustração. Eu vejo isso da pessoa não poder conversar para fora e ter de conversar para dentro, eu vejo isso como um lado positivo. Volta às origens, volta à sua essência, volta a se entender como ser humano independente, individual. Aqui viemos para nos sociabilizar, juntar com outras pessoas, realizar coisas, realizar missões, realizar caridades, realizar trabalhos com os outros. Podemos fazer tudo isso. Podemos nos juntar em grupos com devidos cuidados, mas podemos nos juntar em grupos e realizar tudo isso. Mas não pode haver uma comunicação verbal como antes. Teremos que conversar o essencial. Por não ter tanta facilidade em conversar por causa desse tecido no rosto, vamos evitar de gastar as nossas energias físicas tentando falar bobagens. Falar por falar, tagarelar, sem utilidade. E vamos falar só coisas boas, coisas sérias, coisas que realmente devem ser comentadas. É bom isso? Sim, é bom, porque uma pessoa sábia não fala por falar. Fala pouco, ouve muito, mas o pouco que fala é só coisa séria. Também fala umas coisinhas, umas bobagens. Mas é para relaxar, para se tornar um pouco próximo deste mundo. Mas normalmente costuma falar só coisas sérias, coisas evolutivas. Vejo essa pandemia como tudo isso. A pessoa sendo obrigada a conversar com o seu interior, obrigada a conversar com ela mesma. E muita gente não está acostumada. Muita gente não gosta disso. Gosta de falar bastante. Falar coisas sem sentido, coisas tolas, ou seja, não tem no seu íntimo nada. Por que não? Não tem nada no seu íntimo, então só fala as coisas rasas. No seu íntimo é interior, eu, superior, essência, não tem nada. Não tem nada não. Tem muita coisa, mas não tem um contato. Então, parece vazio. Parece vazio isso tudo. Onde eu trabalho, pessoas morreram. Pessoas ficaram doentes e sobreviveram. Entendo que hoje temos grupos que preferem dizer remédios curam, remédios não vão deixar morrer, e tomam esses remédios e acabam morrendo apesar destes medicamentos. Não acreditam na palavra de autoridades médicas. É uma tristeza muito grande. Pessoas que vão na conversa de outras pessoas sem raciocinar,
que vão na conversa de pessoas que raciocinam demais. Aí vem uma outra situação que eu acho que eu não sei se estão tomando essa posição. Acredito até que não estão tomando essa posição. A posição que eu digo é ouvir e raciocinar. Tem coerência ou não o que ele está falando? Devo tomar esse remédio? Ou devo tomar a vacina? Ou não devo tomar nada? É coerência aquilo. Somos inundados por um monte de informações. A mídia passa todas as informações e a maioria delas, não digo errada, mas estão exagerando na informação que querem manipular para a gente. Manipular para a gente. Somos gado, vida de gado, povo feliz, né? Gente feliz, uma música. Fiz um vídeo com esse título. Eu vou colocar embaixo. Vida de gado, gente marcada, gente feliz. Alceu Valença, se não me engano. Pois bem, as pessoas não querem raciocinar se vale a pena esse remédio, aquele remédio, vacina ou não. Ouvem aquele que tem mais poder na voz, que passam mais certeza na voz, aquele que fala aquilo que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir que essa doença não mata e podemos trabalhar, podemos abrir lojas, podemos abraçar, e é o que nós queremos fazer: trabalhar, abraçar pessoas, conhecer pessoas, não ficar com o rosto tapado. Nós queremos isso mesmo, é a melhor coisa que tem. Então, eu quero isso e vou acreditar nele que está falando isso. Mas o momento é outro. O momento está fora do controle das pessoas. E muitos não raciocinam isso. Não raciocinam o que é melhor. Eu penso da seguinte maneira: existem políticos que querem fazer isso e políticos que querem fazer aquilo. Vamos punir aquele está errado, está maltratando a população, está morrendo a população. Vamos salvar vidas. Depois a gente discute quem estava certo, quem está errado, que político vale a pena, que político não presta. Depois vamos discutir isso. Primeiro vamos salvar as pessoas, porque senão não vai ter ninguém para votar nesse ou naquele político. Pois bem, é uma doença que está se tornando caso de política. Estão denegrindo, estão acabando com tudo o que existe de melhor na face da terra, que é o amor a si, o amor às pessoas, o amor a quem amamos. Só lembramos desse amor a essas pessoas quando essas pessoas estão indo para um hospital para ser entubado. E acreditamos, infelizmente, acreditamos que não vai sair de lá, porque a pessoa entubada, dependendo de como está, as tais comorbidades, aliás, eu tenho que falar sobre isso também, dependendo do que a pessoa tenha, não vai voltar. Como eu disse, temos que ouvir sobre tal remédio, tal vacina, tal efeito, tal situação que temos que tomar, e temos que decidir. Tem coerência isso? Tem coerência ou não? Não fazemos isso. Simplesmente ouvimos aquele que nos agrada, que quer, que sugere a gente ir à frente e fazer o que nós queremos, e acabamos nos perdendo, do que ouvir aquele que fica restringindo a nossa vida. Ninguém tem o direito de mexer na minha vida, de modificar a minha vida, de torná-la. Ninguém tem o direito de tornar a minha vida insuportável. Não poder trabalhar, não poder me divertir, não poder abraçar pessoas, abraçar os próprios filhos ou netos, ou a pessoa que a gente ama às vezes. Então,
nos tornamos inimigos de um ou inimigos do outro. Aquele que quer nos cercear e aquele que nos quer livres para fazer o que a gente tem vontade e gostaria. Quando em verdade deveremos ouvir os dois e raciocinar, não ir pelas palavras deles, mas ir pelas explicações de muitas fontes. Porque todos nesse mundo têm opiniões tendenciosas. Opiniões tendenciosas vão de encontro ao que elas julgam o melhor a elas, o que elas julgam o melhor à sua família, o que elas julgam o melhor à nação, ao mundo. São pessoas tendenciosas, é opinião própria. E nós, a mesma população, não tem opinião própria, ouve a opinião de outros que foram manipuladas por outros. Um manipula o outro, que manipula o outro, que manipula o outro. Aquele que não aceita ser manipulado, que ouve todos e tire sua opinião, que seja diferente de quase todo mundo, estes são mal vistos, porque vão contra a opinião daquele que foi manipulado pela opinião do outro, e do outro é uma salada um tanto quanto confusa, e não se chega a lugar nenhum, não se chega a nenhuma boa situação. Mas eu digo, opinião própria, não falo opinião própria, temos que abrir o olho em relação a isso. O que temos de fazer hoje, o caminho a tomar tem que ser o mais lógico que encontrarmos, mas o que temos de fazer hoje é salvar vida, salvar as vidas. As vidas pertencem a Deus? Pertencem a Deus. Nós não sabemos quem Ele vai levar, quem Ele sugeriu. A Bíblia diz, nenhum fruto, nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita, e Ele saberia quantos fios de cabelo tem na cabeça, quer dizer, todas as passagens, as mortes, a Bíblia, aqui tem uma, a Bíblia, Deus permitiu que fossem decepadas, fossem levadas, porque Ele só deixa uma árvore cair se permitir, se Ele desejar, se Ele quiser. Então as vidas todas que foram, permitido por algum motivo, o karma das pessoas, entendo que as mortes que houveram e que vão existir ainda, todas essas aí não foram por acaso. Por acaso, chega a dama de negra e fala, eu vou levar aquele ali, vou levar aquele, vou, sabe, apontando o dedo aleatoriamente. Não é dessa maneira, não. Não sabemos nada, muitas vezes nada mesmo, daqueles que partiram, ou daqueles que ficaram com sequelas graves, aqueles que tiveram assintomáticos, esses aí foi um descuido de entrar em contato, não merecem partir ou ter restrições físicas de algum tipo, foi um acaso. Por isso, às vezes, acredito que são assintomáticos, têm de ter a responsabilidade de não sair distribuindo esse vírus para outras pessoas. Mas aqueles com sequelas graves ou que foram, esses aí tinham alguma coisa a resgatar. Ninguém morre aqui porque foi aleatoriamente escolhido pela Dama de Negro. Ninguém morre dessa maneira. É uma loteria de cartas marcadas. Assim, uma loteria de cartas marcadas. Não adianta você ficar trancado na sua casa para não pegar esse vírus, porque ele entra pela janela. É um exemplo, cientificamente não é assim que funciona, mas representando figurativamente é assim. Você fica trancado em sua casa, seu quarto, não conversa com ninguém, não toca em ninguém e acaba pegando de alguma maneira. A pessoa não faz a mínima ideia como é que foi. Outros
tomam transportes coletivos também, esbarram em outras pessoas, tomam seus cuidados, mas não pegam nada. É assim que funciona. É uma loteria de cartas marcadas. Quantas pessoas vão? Pessoas vão. Motivos? Não sabemos. Começaram a falar aí de comorbidades. Comorbidade seria o corpo já estar sendo penalizado por doenças existentes, sofrendo, tendo a sua imunidade baixa. E aí vem essa tal coronavírus e destrói esse corpo que já não estava 100% bem. Aí tem casos de pessoas em excelente condição física, sem vícios, trabalhadores, ativos, jovens até, e vão. Aí vamos colocar a culpa em quê? A pessoa não tem doenças, não tem comorbidades, não tem dificuldades, não tem males que possam complicar com a chegada desse vírus. A pessoa morre. Por quê? A ciência, sinceramente, a ciência nunca vai descobrir por que essas pessoas morreram não tendo nenhuma situação delicada, nenhuma situação comprometedora. Simplesmente morreram. Por quê? Era a sua hora? Sua hora. Seu momento, seu corpo estava predestinado a sofrer um baque. E choremos, vamos chorar, temos todo o direito de chorar, mas vamos nos cuidar. E essas pessoas foram por algum motivo, não é, como eu disse, não é aleatório nada disso. Não é aleatório. Tudo isso que eu disse para falar da pandemia. Uma desgraça que está pegando o mundo todo. Alguns países mais, alguns países menos. Não tem classe social, não tem religião, não tem cor, sexo e aos poucos nem idade. Todos podem ser escolhidos. Aliás, eu não teria escolhido. Todas as pessoas podem estar marcadas para partir. É só chegar no momento certo, estar no momento, no lugar certo, fazendo a coisa que não devia, se comprometendo, se enredando com esse vírus, se tornando mais um. E este se torna mais um porque não se cuidou? Não. Por mais que nós nos cuidemos, podemos ser levados. Eu estava hoje andando fui fazer algo na cidade, passei, e um casal conversando. Não, um jovem e uma senhora de mais idade conversando. Passei e consegui ouvir ele falando: minha mãe pegou, meu pai pegou, eu e minha irmã pegamos coronavírus, mas não aconteceu nada com a gente. Não existia por que eles partirem. Porém, assintomáticos têm responsabilidades porque são focos ambulantes de uma desgraça. Tem que tomar cuidado, tem que se manter isolado. Eles não são marcados para partir, mas por uma coincidência triste, entraram em contato. Não deveriam partir. Vão passar um apuro de privações durante alguns dias, mas voltarão à sua vida normal física e mentalmente, enquanto outros física e mentalmente não serão como antes. Tudo vai passar, mas nada será como antes. Nada. Trabalho, finanças, bancos, nada será como antes. Muitos trabalhos mal vistos hoje estão sendo cotados.
E depois que acabar a pandemia, vão ser adaptados. Muitas profissões deixarão de existir, muitos comércios vão falir. É uma retomada da existência. E por que não uma lavagem neste plano de certas almas marcadas, certas almas que deveriam aprender, deveriam estar aqui para passar por isso mesmo. Não damos valor à vida, não respeitamos a vida até o momento em que somos retirados, somos proibidos de viver. A religiosidade não religião dos homens, mas a religiosidade, a crença, a fé, a oração passa a existir em muitas famílias. Orações, pessoas que não sabem orar ou acham isso uma bobagem, passam a fazê-lo pedindo por alguém que conhece, disso a casa ou não, mas acaba pedindo para alguém que conhece, acaba se tornando seguidor de Deus ou de um outro ser, de um outro criador com outro nome, mas se torna um seguidor, procura que não se realize aquilo que está aparentemente por acontecer. É um momento negro no planeta, um momento negro para tentar modificar o pensamento coletivo das pessoas. Modificar? Estamos maltratando esse planeta muito, maltratando demais. Desmatamento, camada de ozônio, reciclagem. Estamos maltratando demais esse planeta. Pois bem, o planeta agora não está se vingando, ele nunca se vingou. Está assistindo a nossa derrota total. Por enquanto, derrota. Se vai chegar ao final, para muitos já chegou ao final, a derrota já chegou, já perderam a batalha. Para outros, vai ser uma batalha, uma guerra momentânea, perdida, porque o sabor da vida já se foi. Não são como antigamente, ou perderam alguém, então o sabor da vida se foi. Se foi. Não é porque um ataque cardíaco, um atropelamento, não. Foi por causa de uma doença que o homem não consegue eliminar. Para muitos, a vida, metade da vida já acabou. E para os que não sofrerem nenhum mal de partir ou ficar com sequelas, restará o pensamento, o horror que foi tudo isso, e eles agradecem de ter passado ileso por tudo isso. E vamos pensar o que podemos fazer para melhorar a nossa existência, melhorar a nossa vida, pois tivemos a grata satisfação de ter a vida ainda. Então vamos pensar, alguns, infelizmente não todos, os ruins, as pessoas ruins, alguns vão modificar sua maneira de pensar, vão parar de pensar egocentricamente e começar a pensar mais na coletividade. Outros vão continuar sendo egocêntricos e estarão mortos, cada vez mais mortos, e não é pela Covid. Estarão cada vez mais mortos porque eles mesmos se enterraram em toda essa situação emocional que foi o que varreu o planeta de muitas vidas. Tudo vai passar? Tudo vai passar, tudo é os males, tudo vai passar e muita gente vai passar, vai embora. E quem ficar, tudo será diferente, exatamente diferente em todos os sentidos, interiormente, exteriormente. Valores morais,
sociais, sexuais, religiosos, tudo vai mudar, tudo deixará de ser como era há 1 ano e meio atrás, vai deixar de ser. O ideal então é começarmos, a partir de agora, é valorizar o que ficou, o que vai ficar, o que está aqui ainda, ou nós mesmos, mesmo que um pouco doentes por causa disso. É valorizar a gente, nos tornarmos melhores do que antes, nos tornarmos superiores ao que está acontecendo, superiores. Nós nos tornarmos superiores é um pouco de egoísmo, é um egoísmo positivo. Eu tenho que ser melhor, mais forte, e torcer para não ser uma carta marcada, mas mais forte que essa doença, esta praga que leva muita gente. Vamos orar, desejar, orar, oração decorada? Não. Vamos refletir, desejar que o mundo se encontre, que as pessoas se encontrem em si e consigam lutar contra isso tudo que está acontecendo. Penso, vai demorar para passar tudo isso. Um bom tempo. Pode ser, mas temos que aprender a, durante esta lição, este sofrimento, aprender algumas coisas, aprender o máximo possível. Se vamos sobreviver a tudo isso, vai demorar algum tempo. Se vamos passar por tudo isso, passar essa crise, a gente não sabe, mas vamos aprender até o último instante, aprender mesmo. São lições interiores. Não podemos conversar muito com os outros, vamos conversar com o nosso interior, com a gente, vamos filosofar, ver com a nossa essência o que é que está faltando para sermos felizes, mesmo que não sobrevivamos a essa pandemia. O que falta para a gente ser feliz? Mesmo que seja em solitude, em solidão benéfica. Vamos pensar por tudo isso, vamos pensar em tudo isso e vamos tomar cuidados, raciocinar o que devemos fazer individualmente, o que é melhor a fazer para o meu bem-estar. Salve! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.